Ricardo Mendes tinha tudo. Uma fortuna de 50 milhões, empresas espalhadas por 3 continentes, carros de luxo e uma mansão que mais parecia um castelo moderno. Mas havia algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: a certeza de que as pessoas ao seu redor eram genuínas. Depois de descobrir que seu braço direito havia desviado mais de 2 milhões da empresa, Ricardo ficou obcecado com uma pergunta que não o deixava dormir. Quantas das 247 pessoas que trabalhavam para ele eram realmente honestas? Quantas estavam apenas esperando a oportunidade certa para atraí-lo? Foi então que ele teve uma ideia radical. Uma ideia que testaria não apenas a honestidade, mas a própria alma de cada funcionário. Ele criaria situações impossíveis, armadilhas perfeitas, tentações irresistíveis, e observaria, como um cientista diante de um experimento, quem passaria e quem falharia no teste definitivo do caráter humano. O que Ricardo não imaginava é que um de seus funcionários, alguém que ele jamais suspeitaria, alguém tão invisível quanto o ar que respirava, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Este funcionário não apenas passaria no teste. Ele daria a Ricardo uma lição que nenhuma escola de negócios, nenhum livro de autoajuda e nenhum consultor milionário jamais havia ensinado. Uma lição sobre o verdadeiro significado de riqueza, sobre o que realmente importa quando tudo está em jogo e sobre como, às vezes, as pessoas mais humildes carregam dentro de si uma sabedoria que os poderosos levam uma vida inteira para descobrir. O que aconteceu naquele teste mudou não apenas a forma como Ricardo via seus funcionários, mas transformou completamente quem ele era como ser humano. Antes de começar essa história incrível, que vai mexer com suas emoções do início ao fim, eu preciso te fazer 3 pedidos, que são super rápidos, mas que fazem toda a diferença para este canal continuar trazendo histórias inspiradoras como essa para você. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma história transformadora que postamos aqui toda semana. Segundo, deixa aquele like maroto no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e mostra para muito mais pessoas. E terceiro, comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Eu fico muito curioso para saber de onde vêm as pessoas incríveis que acompanham este canal. Tem gente de São Paulo, do Rio, de Portugal, de Angola? Comenta aí. Sabe, essas histórias que compartilho aqui não são apenas entretenimento. Elas são espelhos da nossa própria jornada, reflexões sobre quem somos e quem podemos nos tornar. E quando você comenta, quando você interage, você cria uma comunidade de pessoas que acreditam que podemos ser melhores, que a honestidade ainda importa e que nossas escolhas definem nosso caráter. Agora sim, vamos para a história de Ricardo Mendes, um milionário que tinha tudo, menos paz de espírito. Um homem que confiava nos números de suas planilhas mais do que nas pessoas ao seu redor. Um empresário brilhante que estava prestes a aprender que a verdadeira inteligência muitas vezes vem de onde menos esperamos. Prepare-se, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre sucesso, honestidade e o valor real das pessoas. Era uma segunda-feira fria de julho, quando Ricardo Mendes convocou uma reunião secreta com apenas 3 pessoas: sua assistente executiva, Patrícia, o chefe de segurança, Marcos, e um investigador particular chamado Augusto. A sala de reuniões no último andar do edifício corporativo tinha vista para toda a cidade, mas naquele momento Ricardo só tinha olhos para o plano que havia arquitetado durante semanas de insônia. "Quero testar cada funcionário desta empresa", declarou Ricardo, sua voz firme ecoando pelas paredes de vidro. "Desde o CEO até o pessoal da limpeza,
Todos. Sem exceção, Patrícia ajeitou os óculos, desconfortável com a intensidade no olhar do chefe. Ela o conhecia há 12 anos e nunca o havia visto tão obcecado. O plano era engenhoso e cruel ao mesmo tempo. Ricardo criaria situações onde carteiras seriam esquecidas com dinheiro e documentos. Envelopes com quantias significativas ficariam perdidos pelos corredores. Informações confidenciais seriam deixadas propositalmente expostas. Cada funcionário seria testado de forma única personalizada, baseada em suas vulnerabilidades específicas que o investigador Augusto mapearia. Sr. Mendes, Marcos interveio, cruzando os braços sobre o peito largo. Isso não é apenas antiético. Pode ser ilegal e certamente vai destruir a confiança que ainda resta nesta empresa. Ricardo se virou bruscamente, seus olhos escuros faiscando. A confiança já foi destruída quando Carlos desviou 2 milhões. Quantos outros Carlos existem aqui? Patrícia suspirou. Ela entendia a dor do chefe. Carlos Andrade não era apenas o vice-presidente financeiro, era o padrinho do filho mais novo de Ricardo. Eram amigos de faculdade. A traição havia sido como uma facada no coração e a ferida ainda sangrava. Mas, senhor, ela tentou argumentar suavemente. Talvez existam formas melhores de reconstruir a confiança do que testar todo mundo como se fossem criminosos em potencial. Ricardo não queria ouvir. Sua mente estava decidida. Vocês estão comigo ou não? Porque se não estiverem, posso encontrar outras pessoas que estejam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos e Patrícia trocaram olhares. Augusto, o investigador, permaneceu neutro, como sempre. Era apenas mais um trabalho para ele. Está bem. Patrícia finalmente concordou, mas eu gostaria de registrar minha objeção oficial a este plano. Ricardo acenou com a mão, dispensando a preocupação dela. Registrado. Agora, vamos aos detalhes. Augusto, você vai começar investigando os históricos de todos. Quem tem dívidas, quem está passando por dificuldades financeiras, quem tem vícios, quem tem segredos. Nas semanas seguintes, Augusto trabalhou como uma sombra silenciosa. Ele descobriu que Marina, da contabilidade, estava lutando para pagar o tratamento de câncer da mãe, que João, do almoxarifado, tinha 3 filhos e acabara de perder a casa em um despejo, que Fernanda, gerente de arraque, estava sendo chantageada por um ex-namorado abusivo. Cada informação era uma munição. Cada fraqueza humana se tornava uma oportunidade de teste. Ricardo revisava os relatórios todas as noites, bebendo uísque caro enquanto planejava cada detalhe de sua operação. Ele se convenceu de que estava fazendo o certo, que era sua responsabilidade como líder proteger a empresa, mas no fundo, numa parte de si mesmo, que ele se recusava a examinar, havia algo mais sombrio. Um desejo de vingança, uma necessidade de provar que o mundo era tão corrupto quanto ele começava a acreditar. O plano estava pronto. A partir da próxima semana, cada funcionário seria testado e Ricardo teria suas respostas, não importando o custo. A primeira a ser testada foi Marina, a analista de contabilidade que lutava contra as contas médicas da mãe. Ricardo instruiu Patrícia a esquecer uma carteira no banheiro feminino com R$ 5.000 em dinheiro. Câmeras ocultas foram instaladas. A armadilha estava pronta. Marina encontrou a carteira quando estava lavando as mãos. Ricardo assistia pelo monitor em seu escritório, inclinado para frente, quase sem respirar. Marina olhou ao redor
pegou a carteira, abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver o dinheiro. 5.000 reais. Exatamente o que faltava para a próxima sessão de quimioterapia da mãe. Ela fechou os olhos por um longo momento. Então, com mãos trêmulas, Marina fechou a carteira e caminhou diretamente para a recepção. Encontrei isso no banheiro, disse ela à recepcionista. Por favor, descubram de quem é e devolvam. Ricardo assistiu, surpreso. Primeira teste aprovada, mas ele não sentia alívio, apenas uma vaga sensação de que talvez estivesse jogando um jogo perigoso. Nos dias seguintes, outros foram testados. João, do almoxarifado, foi a Cedenelman enviado o dobro de materiais em uma entrega. Ele conferiu, notou o erro e relatou imediatamente. Aprovado, Fernanda recebeu um e-mail anônimo oferecendo dinheiro por informações confidenciais sobre processos de demissão. Ela imprimiu o e-mail e levou para o departamento de TI investigar. Aprovada, um por um para espanto de Ricardo. A maioria dos funcionários passava nos testes. Pessoas que ele achava que seriam facilmente corrompidas mostravam uma integridade que ele não esperava, mas nem todos passaram. 3 gerentes de nível médio falharam espetacularmente, cada um sucumbindo a tentações específicas criadas para suas situações. Ricardo os demitiu imediatamente. Sem explicações, o clima na empresa começou a mudar. Rumores circulavam, as pessoas sussurravam nos corredores, sentindo que algo estava errado, mas sem saber exatamente o que. A paranoia se instalava como uma névoa tóxica. Patrícia implorou para Ricardo parar. Mas ele estava determinado a testar todos os 247 funcionários. Foi então que chegou a vez de Miguel Santos, o zelador noturno. Miguel tinha 63 anos e trabalhava na empresa há 15 anos. Ele era praticamente invisível, o homem que limpava os escritórios quando todos iam embora, que trocava as lâmpadas, que garantia que tudo estivesse perfeito para o dia seguinte. Ricardo mal sabia seu nome. O teste de Miguel seria simples. Um envelope com 10.000 reais seria deixado esquecido na mesa de Ricardo, com a porta do escritório entreaberta. Miguel sempre limpava aquele escritório por último, sozinho, sem câmeras óbvias, mas com câmeras ocultas que Augusto havia instalado. Seria a tentação perfeita? Naquela noite, Ricardo não foi para casa. Ele ficou escondido em uma sala adjacente, assistindo pelo monitor de segurança. Às 23847, Miguel entrou no escritório com seu carrinho de limpeza. Ele começou a passar o pano nas estantes, a esvaziar o lixo, a aspirar o tapete. Então viu o envelope. Miguel pegou o envelope, abriu e viu o dinheiro. Ricardo segurou a respiração. 10.000 reais era provavelmente mais do que Miguel ganhava em 3 meses. O velho zelador olhou para o dinheiro por um longo tempo. Tão longo que Ricardo começou a se sentir desconfortável, como se estivesse espiando algo sagrado e privado. Então Miguel fez algo inesperado. Ele não levou o dinheiro para a recepção. Ele não o colocou de volta na mesa. Sentou-se na cadeira de Ricardo menos, algo que provavelmente nunca havia feito em 15 anos, e tirou um pequeno caderno do bolso do uniforme e começou a escrever. Ricardo observava, confuso, o que Miguel estava fazendo, por que estava escrevendo. Depois de cerca de 15 minutos, Miguel terminou de escrever, arrancou a página do caderno, colocou-a dentro do envelope junto com o dinheiro e deixou tudo cuidadosamente no centro da mesa. Então voltou ao seu trabalho de limpeza como se nada tivesse acontecido. Quando Miguel finalmente saiu,
Ricardo praticamente correu para seu escritório. Com mãos trêmulas, pegou o envelope e leu a carta escrita em uma caligrafia simples, mas cuidadosa. O que estava escrito ali mudaria sua vida para sempre. Senhor Mendes, encontrei este dinheiro em sua mesa. Sei que o senhor anda diferente ultimamente, mais distante, mais desconfiado. Trabalho aqui há 15 anos, e embora o senhor provavelmente não saiba meu nome, eu observo, eu escuto, eu vejo. Eu poderia pegar este dinheiro. Minha filha mais nova precisa de cirurgia e meu plano de saúde não cobre. R$ 10.000 resolveriam todos os meus problemas imediatos. Mas então eu teria um problema muito maior. Teria que olhar no espelho todos os dias e ver um ladrão. Teria que explicar para minha filha que o dinheiro da cirurgia veio de desonestidade. Mas não é isso que quero lhe dizer. Quero lhe dizer que sinto muito pelo que o senhor está passando. Ouvi sobre o Carlos Andrade, sobre o dinheiro que ele roubou. Deve ter doído muito, senhor. Ser traído por um amigo dói mais que qualquer prejuízo financeiro. Ricardo sentou-se pesadamente, sentindo as pernas fraquejarem. Como Miguel sabia, como aquele zelador invisível entendia sua dor melhor que seus executivos. Mas, senhor Mendes, posso lhe dar um conselho de alguém que passou a vida sendo invisível? A dor da traição não se cura com desconfiança. Só se cura com coragem de confiar novamente. O Senhor está testando todo mundo, não está? Eu sei. As pessoas falam. As paredes têm ouvidos, especialmente quando quem limpa essas paredes está por perto. Ricardo sentiu o rosto queimar de vergonha. O Senhor quer saber quem é honesto e quem não é, mas está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa não é: quem vai me roubar se tiver a chance? A pergunta certa é: que tipo de líder eu sou que faz meus funcionários sentirem que precisam ser testados? As palavras atingiram Ricardo como socos. Ele continuou lendo, agora com lágrimas nos olhos. Eu tenho 63 anos, senhor. Trabalhei em muitos lugares. Alguns chefes me tratavam como mobília, outros nem isso. Mas o senhor sempre foi diferente. Lembra quando minha esposa morreu há 5 anos? O senhor me deu 2 semanas de folga remunerada. Disse que família vem primeiro. Lembra quando descobriu que eu estava pegando 2 ônibus para chegar aqui? Autorizou o meu vale-transporte ser aumentado sem eu pedir. Ricardo não se lembrava especificamente, mas Patrícia sim. Ela havia cuidado desses detalhes, mas sempre em nome de Ricardo. O senhor é um bom homem que está deixando a dor transformá-lo em algo que não é. Um homem rico que está ficando pobre de espírito. Um líder que está se tornando um caçador de defeitos. Volte a ser quem você era, senhor. Volte a confiar. Sim, vai doer de novo. Sim, alguém pode traí-lo novamente, mas viver com medo é morrer um pouco todos os dias. A carta terminava de forma simples. Com respeito e honestidade, Miguel Santos, zelador noturno. Ricardo deixou a carta cair sobre a mesa e chorou. Chorou pela primeira vez desde que descobriu a traição de Carlos. Chorou pela vergonha do que havia feito. Chorou pela sabedoria de um zelador que ele nunca havia realmente visto. Chorou porque um homem invisível havia enxergado sua alma melhor que ele mesmo. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Ricardo convocou uma reunião geral com todos os 247 funcionários. Ele ficou de pé diante deles e, pela primeira vez em sua carreira, foi completamente vulnerável. Contou sobre os testes, sobre sua dor, sobre sua vergonha. Pediu desculpas, de coração. Então chamou Miguel para a frente e, diante de todos, lhe ofereceu algo que nunca havia oferecido a ninguém. O pagamento completo da cirurgia de sua filha, um bônus de R$ 50.000 e uma promoção para supervisor de facilities. Miguel chorou. A sala inteira chorou. Ricardo aprendeu que a verdadeira riqueza não está nos 50 milhões no banco, mas nas pessoas que escolhem a honestidade, mesmo quando ninguém está olhando.
Aprendeu que liderança não é testar as pessoas, mas inspirá-las. E aprendeu que, às vezes, os maiores mestres vêm disfarçados de zeladores noturnos com uniformes azuis e mãos calejadas. 6 meses depois, a empresa não apenas se recuperou, mas prosperou como nunca. Porque quando você lidera com confiança em vez de medo, com coração em vez de desconfiança, as pessoas não apenas trabalham para você, elas constroem sonhos junto com você.